Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado domingo para você neste dia 10 de dezembro de 2023. Estamos começando o nosso momento de catequese de hoje. Lembrar que hoje à tarde, às 16 horas, estarei em Cuiabá pela primeira vez. Me aguardem aí. Que Deus abençoe a todos vocês. Aproveitemos esse dia. Lembrar que na próxima terça-feira estaremos em Manaus. Hoje quero trazer para vocês uma história bonita, né, de um homem empresário que bem-sucedido, que no final acabou sendo padre. Mas que história é essa? Quando eu li, eu achei tão interessante que eu resolvi trazer para você. Me faz lembrar também um padre de Maceió. Ele era casado, quer dizer, não um padre casado, era um homem, pai de família, que ficou viúvo e depois foi estudar para ser sacerdote. E pode, Pedro, pode. Um viúvo pode ser padre, né? Como também uma viúva pode ser religiosa, né? Então, a história deste senhor, Peter, o nome dele, é bem parecida com este de Maceió, que eu tive o privilégio de conhecer. E ele, inclusive, eu participei de uma missa celebrada, né, por ele, lá em Maceió, e ao lado dele estava as 2 filhas que eram religiosas. Mais uma coisa impressionante. Mas vamos a essa história desse Peter, né, que era um empresário. Ele trabalhou na Johnson& Johnson, a famosa Johnson& Johnson. Ele, aos 66 anos de idade, Peter se tornou padre na cidade de Stanford, mas o seu caminho para o sacerdote não foi um caminho normal, como de um jovem, né, que vai para o seminário. Não, ele passa primeiro, né, quando adolescente, ele acreditava que o Senhor estava chamando ele para ser padre, quando jovem, né? Ele sentiu o chamado para a vida sacerdotal, mas isso mudou muito rápido quando ele, na faculdade, né, aos 19 anos, conheceu uma jovem, amor à primeira vista. Então, 2 anos depois, eles estavam casados. Tiveram um filho, mas a vida cheia de amor, de respeito um com o outro, né, e passaram por muitas provações, mas a sua esposa, ela surgiu com uma doença, um câncer, depois também Alzheimer, assim, já não era nova, mas uma idade estranha, né, para surgir esta doença. E foi um momento, digamos, de dor para esse senhor. E um dia, ela, a Kathy, o nome dela, o confortou, né, o confrontou, perdão, em seu escritório, dizendo: "Peter, você não pode servir a Deus e ao dinheiro, né, sua carreira corporativa e é o seu dinheiro, e você está colocando este casamento em risco". Porque ele se dedicava muito ao trabalho, né, e às vezes isso é um perigo para um casamento. E ele viu aquilo como um recado de Deus, então ele começou mais a colocar freio na vida, nas coisas, e dar mais atenção à família, né. E ele admitiu que ela estava absolutamente certa, né. Quer dizer, fiquei muito motivado, né, a subir a escada corporativa. Nunca foi suficiente. Ele queria sempre mais, mas depois que a mulher falou aquilo, ele resolve dar uma freada boa. Então, como eu disse, ele interpretou aquilo como uma mensagem de Deus. O dia, disse ele, mais difícil de nossas vidas juntos foi o dia 28 de outubro de 2010, quando saímos do hospital, né, de Colômbia. Ela, 61 anos de idade, e foi diagnosticada com Alzheimer de início precoce. Disse ele, ainda posso nos ver abraçados na calçada, sabendo que acabaram de nos dizer essa notícia, né. Não há cura para essa doença,
é um longo adeus. E eu sabia que nossa visão de envelhecermos juntos, de ter cabelos grisalhos, de envelhecermos juntos, não iria acontecer, disse ele. Então, logo depois, ela foi diagnosticada também com câncer e outros problemas e veio a falecer, né. Mas dias antes dela morrer, né, 3 dias antes, sei lá, antes dela morrer, ele disse para ela: "Eu eu estou pensando em ser padre", e ela o incentivou, né. Ela o incentivou e aquilo ficou na cabeça dele. Naquele dia de 10 de outubro de 2014, ela faleceu nos braços do marido em sua casa. Ele disse: "Eu estava com minha mão direita segurando a mão direita dela, acariciando os seus cabelos, dizendo a ela o quanto a amava, agradecendo por compartilhar sua vida comigo, me dar um filho, e dizendo a ela que estava prestes a ver o rosto de Cristo. E quando recitava o Pai Nosso, observei dar o último suspiro, uma morte pacífica e santa. Foi uma morte feliz", disse ele. Só que 3 dias antes de morrer, né, a esposa disse algumas palavras finais ao marido. "Estou pensando", né, ele disse para ela, "em ser padre". E ela disse: "Peter, vá em frente, e se houver alguma maneira, eu o confortarei". Ele contou que era como se pedisse ao Senhor. Ele contou que era como se pedisse pudesse ouvir, melhor dizendo, Deus falando: "Agora você é meu". A esposa falece e ele hoje, né, depois de ter feito os estudos, agora aos 70 anos, ele sente que sua vida está mais plena do que nunca e, ao mesmo tempo, em que mantém a memória, né, da sua esposa perto do seu coração. Seu filho, John, assiste a muitas de suas missas. Acordo todas as manhãs dizendo: "Senhor, faço tudo hoje para a sua honra e glória, e obrigado por meu sacerdócio". Então, uma história emocionante. Olha o que Deus faz na vida das pessoas. Ah, tem um detalhe aqui que ele disse, que eu achei interessante, né. Ele é padre, né, há 4 anos e chama isso de uma experiência feliz e alegre. Ele disse acreditar que seu casamento o ajudou a ser um padre melhor, embora aí agora vem um detalhe, embora ele não defende padres casados. Ele não defende padres casados e acredita que os 2 precisam ser separados, né. Quer ser padre, não, tem que ser solteiro. No caso dele, ele é solteiro porque é viúvo, né, por isso que pôde ser sacerdote. Mas ele não concorda, porque alguém pode interpretar isso, né, como incentivo para padres casados, etcétera. Ele é contra. Mas quando Deus são mistérios de Deus, né. Ele jovem sentiu o chamado para a vida sacerdotal. Aí conhece essa moça na faculdade, se casa, tem um filho, ela tem essa doença, morre, e ele, antes de morrer, diz para ela, ele percebia, né, que ela partiria, e falou para ela, e ela o incentivou, de fato, a ser sacerdote. Hoje celebra a Santa Missa na sua comunidade, deixou essa vida de empresário bem-sucedido, de homem rico, para viver, né, servindo a Deus e ajudando a salvar almas. Quando a gente olha uma história dessa, e a gente começa a perceber que o querer de Deus, ele pode para nós pecadores, né, não vir naquela hora que a gente quer, mas se o plano de Deus é esse, ele vai realizar. Aí você vai dizer: "Não, mas era impossível porque ele casou, então agora não tinha mais jeito". Deus sempre dá o jeito quando ele quer. E quando Deus permitiu isso na vida dele, né, passou pela belíssima experiência do matrimônio, tem um filho,
e o seu filho hoje participa da missa com ele. Bem parecido com o caso de Maceió que eu conheci. Então, vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que ele faz na vida da gente, por tudo aquilo que ele projeta, planeja e dá certo. Às vezes o nosso querer não é o querer de Deus, mas quando o querer de Deus encontra em nosso coração, né, um espaço, um uma brecha, a coisa acontece. É preciso a gente dar a Deus a oportunidade dele agir na vida da gente. Se a gente se tranca e diz: "Não, eu vou fazer do meu jeito", se a gente fizer do nosso jeito, nada dá certo. Então a beleza dessa história é o poder de Deus agindo na vida desse senhor que passa por todas essas provações, ele hoje tem, óbvio, como sacerdote, imagine as pregações dele, que devem ser belíssimas, quer dizer, ele incentivar as famílias, porque ele passou pelo casamento. Então ele é um homem privilegiado, recebeu o sacramento do matrimônio e recebeu o sacramento da ordem. Repito que é possível para um viúvo, quando um homem casado fica viúvo, ele pode, se quiser, ou se sentir chamado por Deus, ser sacerdote. Então, ele viu que ali era agora a chance que ele tinha, e também pelo sentimento que ele tinha com sua esposa, foi a oportunidade também de ele encontrar força, né. Imagine ele celebrando, rezando pela alma da esposa e agora servindo a Deus da forma que ele desejou lá no início, na adolescência, não na juventude. Que Deus abençoe, que Nossa Senhora interceda para que haja santos sacerdotes e dignos ministros na nossa igreja, para o bem das almas, para o crescimento espiritual de todos nós. Continuemos rezando pela igreja, peçamos a Nossa Senhora que ela ajude para que os valentes soldados de batina não desistam de ensinar a verdade, que a gente possa verdadeiramente assumir esse compromisso. Espero que este padre Peter possa ser um que defenda verdadeiramente a doutrina. Não sei o que que ele defende, digamos assim, mas pelo menos uma coisa ele já deixou claro aí, ele é contra, né, homens casados serem padres, né. Então, já é um bom sinal. Agora, que ele seja um padre daqueles que defendam mesmo a verdade, a verdadeira doutrina da igreja, para levar a palavra de Jesus e ajudar na salvação de tantas almas que precisam conhecer Jesus, viver a fé, assumir o seu compromisso de verdadeiro filho de Deus. Repito, hoje à tarde estaremos juntos, né, aí em Cuiabá, às 16 horas. Que Nossa Senhora nos ajude, nos abençoe, nos dê força, nos dê coragem. Paz e bem, fiquem com Deus, reze por nós, por essa missão de hoje, por essa missão, por estas missões desta semana, e que a mensagem de Jesus chegue a mais e mais corações. Peçamos a Nossa Senhora que abençoe a você e a sua família, a sua casa, que Deus nos proteja. Fiquem com Deus, agradeço pelas orações e a gente se encontra. Eu vou transmitir, viu, tá? Lá de Cuiabá. Fiquem atentos aqui no canal, né, a partir das 16 horas, a qualquer momento a gente vai entrar ao vivo para transmitir a nossa palestra. Que Deus nos dê sabedoria para levar a verdade do Evangelho e da sua igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Paz e bem, meus irmãos, Deus abençoe, Nossa Senhora proteja, o Espírito Santo de Deus ilumine a todos nós. Vim aqui para contar a história bonita deste empresário bem-sucedido que hoje é sacerdote da Igreja Católica. Paz e bem, até mais tarde, com a graça de Deus.